ser assinado o protocolo de Kyoto, a gente vai até a ECO 92, certo? Ou Rio 92. 5 antes, né? Se fosse 5 após, Eu falei 5 após. é 5 antes. 5 anos. Senhores, é o seguinte, a 92, o objetivo dela foi ver esses 20 anos entre Estocolmo, 72, até 1992, certo? O que havia sido feito? O que havia mudado em relação ao modelo de desenvolvimento até então utilizado? Quais foram o que se chegou? Quais as conclusões que se chegaram no Rio de Janeiro? Mas, em primeiro lugar, o que se queria discutir ali? Primeiro, estabelecer uma troca de tecnologia dos países industrializados para os países em desenvolvimento, certo? Ou seja, você transferir tecnologia não poluente. Tem muito a ver, mas só para fazer um gancho. Quando os Estados Unidos vieram para o Brasil cedeu a base de Alcântara, que desalojou a população quilombola centenária que morava na região. Uma das grandes desculpas, isso foi feito pelo governo Henrique Cardoso, e a televisão não falou sobre isso, eu descobri isso na revista Carta Capital. Porque a Globo quase não falou sobre isso, sobre a cessão. Pessoal, nem o Henrique Cardoso poderia na época entrar nessa base de Alcântara, território americano, dentro aqui do país. Porque ali é o melhor local para se soltar foguete, certo? E a desculpa foi qual? Transferir tecnologia, certo? Ou seja, essa história de transferência de tecnologia, eu escuto há no mínimo uns 25 anos. Só que você de fato não vê ela acontecer, certo? Tanto é que o Brasil foi tentar lançar um foguete, uns anos atrás, eu não sei se vocês se lembram do que aconteceu. Que ele explodiu. Tem outra, isso é até uma foto de nacionais da minha parte, não sei se vocês se lembram, em 2000, quando vai ser comemorado os 500 anos do descobrimento, que o Brasil faz uma nau para fazer a viagem do Cabral, né? E ela afunda. Precisavam colocar motor na nau, porque ela afundou no meio do caminho. Essa transferência de tecnologia é uma das coisas que deveria ser, foi estabelecida aqui, certo? Mas você não vê isso aqui acontecer. Você não vê no mundo acadêmico isso acontecer. Muito pelo contrário, você vê o nosso país sempre perdendo o cérebro, certo? O Brasil produzindo cientistas, eles indo para fora, não trazendo gente para cá para trocar a tecnologia, certo? Em segundo lugar, você elaborar uma série de estratégias para quê? Só para você fazer desenvolvimento sustentável, certo? Produzir tecnologia limpa. Em terceiro lugar, você fazer com que os países cooperem mais em caso de tragédias ambientais. O que eu vejo de um país colaborando é de um país indo para outro, no caso, por exemplo, a Inglaterra, lá no México, e poluindo, certo? Esse é o auxílio que eu vejo acontecer. Você não vê esse auxílio de fato acontecendo. Olha o que a Petrobras já vazou de petróleo já. Estou falando propriamente do Brasil, certo? Isso porque nós temos uma mega tecnologia para fazer perfuração em alto mar. E mesmo assim, olha a quantidade de problemas que nós já tivemos. Fazer com que a ONU tenha um sistema que consiga policiar melhor o meio ambiente. Todas essas questões aqui foram discutidas em 92, certo? Por favor. O pessoal, a ECO 92 também ficou conhecida como cúpula da Terra, certo? Ela congregou, ela agregou 172 países. Ou seja, houve uma mega participação. E eu sinto, porque eu tenho memória disso, o Paulinho também, e o Álvaro, por mais que ele fale que não, mas ele também tem, para lembrar o que aconteceu em 92, você sentiu um furor maior, né, Paulinho, na época, com a Rio 92, do que com a Rio mais 20 agora. A esperança que existia. Eu me formei em 90. Quando eu me formei, eu era
puta de um idealista como eu vejo quem está na faculdade, quem saiu faz pouco tempo. Você saiu quando da biologia? Então, eu acho que você deve estar saindo agora daquela ideologia que a gente ouve na faculdade. Eu era, em 92, eu ainda achava que tinha que, ai meu Deus, não mata os bichinhos. E a gente começa a descobrir que não é bem assim. Então a Eco 92, ela teve uma expressividade mundial muito maior que essa Rio mais 20 aí. Não tem nem o que falar, né? Eu não estou querendo muito entrar, porque eu vou jogar tanto contra os dois depois, que eu vou bater tanto no que eles estão falando, por isso que eu não estou querendo me meter muito. E além disso, só fazendo um parênteses com relação a 92 e essa Rio mais 20, é que, cara, de 92 para cá, como a gente falou, teve várias reuniões. E quem resolveu? Nada. Então você passa a perder a esperança em função do que já vem acontecendo no mundo. Mais um. O pessoal já fala, mais uma reunião, e sempre brincam, né? Que decidem, por exemplo, o melhor resultado da COP, por exemplo, 17, foi que decidiram que ia ser a COP 18. Grande maravilha. Então, ou seja, já está isso enraizado, que nunca resolve nada. Então, por isso que acaba perdendo um pouco o brilho. É mais uma reunião, como sempre, que acontece. Tá? Mas o objetivo, se vocês reparam, isso que está o Paulinho falando, é exatamente isso. É fazer com que vocês tenham visões opostas, para que vocês possam criar de vocês. Isso foi, digamos assim, premeditado, para que vocês tenham olhares diferentes sobre a mesma questão, certo? Isso é muito importante para você construir um pensamento. Muito importante. Você tentar escutar os dois lados, para você tentar construir o seu, certo? Na ECO 92 foram assinados 5 documentos. Pessoal, o primeiro foi esse daqui, a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Vocês podem perceber que é muito lindo o que se fala. A ideia em si é linda, mas infelizmente ela não entra na prática. Daqui a pouco a gente vai discutir sobre isso. Por que elas não entram em prática? Mas você não precisa nem ser muito inteligente, você nem precisa ter muita sinapse. Você não tem muitas ligações neurais para você entender o porquê que o discurso é lindo, mas por que não é colocado em prática. Você sabe, o motivo o quê? Econômico, certo? Hoje de manhã nós nos encontramos aqui e quantas empresas não buscam certificados de proteção? Só, mas não porque realmente se preocupa com o meio ambiente, porque acaba sendo mais viável o quê? Financeiramente, certo aquilo. Não é pura e simplesmente preocupação com o meio ambiente. Não estou dizendo que não tem nenhum capitalista que não se preocupe com o meio ambiente. Mas a grande maioria está preocupada com o quê? A gente estava discutindo hoje na Paulinha, falando do supermercado, das benditas das sacolinhas que voltaram. O Paulinho tem um número hoje que eu fiquei impressionado, o tanto que eles economizaram. Benditas mesmo, né? Muito bem-vindas de volta, sacolinhas. Quanto que você economizou, né, Paulinho? Qual é o número que você usou hoje? Os supermercados eles economizaram nesse tempo que ficaram sem entregar sacolinha 100 milhões de reais. Sabe quantos empregos eles criaram? Nenhum. Sabe quanto que nós tivemos de economia? Nada. As sacolas retornáveis, qual é a informação que você tinha mesmo? Essas sacolas, lembra que a gente utiliza? Pão de açúcar mesmo. Lembra que elas são produzidas muitas vezes na Tailândia, na China, que aqui não. Vem de navio que vaza um óleo violento que piora muito mais do que a sacolinha de mercado. Então olha que hipocrisia, né? Isso. Não vamos usar sacolinha porque polui, mas vem uma sacola retornável, que a sacola retornável também ela acaba, então você não compra e não dura 300 anos, dura pouco tempo, você tem que comprar outra. E nisso você tem a degradação. Então se você colocar numa balança, a retornável ela chega a ser pior. Tá? E é um exemplo do quê? Daquilo que discutiu, a questão financeira. Que dono de mercado é preocupado com a questão ambiental. Ok? Até pode estar, galera, pode estar, mas ele não vai colocar em prática alguma coisa pela questão ambiental. Você entendeu? E muitos utilizam, sabe por quê? Porque é bonito e é propaganda. Olha, o cara é ecológico. Mas ele não está nem aí para ecologia. Mas o povo acha isso legal, então ele faz isso
Ele faz ecológico simplesmente com propaganda. No site da Sebrae, tem um lugar que você entra e eles explicam como fazer para sua empresa ser uma empresa sustentável. Só que aí quando você lê o site para ver, ele mostra tudo que você pode falar para o seu consumidor e para que você aumente seu lucro. Quer dizer, em nenhum momento eles estão realmente se preocupando com o fato de ser sustentável. Não, o que você vai falar que você vai atrair mais o seu consumidor. Um dia eu estava no supermercado, na fila, aí chegou minha vez e eu não tinha percebido que atrás de mim tinha uma mãe de aluno que me conhece faz um certo tempo. E eu comecei a discutir com a moça, conversar com a moça justamente a respeito de sacolinha e dizendo para ela que eu era totalmente contra essa história de não entregar sacolinha no supermercado. Aí a senhora falou assim: nossa, professor, mas você é professor de biologia. Assim, com isso mesmo. Se eu tivesse ideia da armadilha que é essa história de sacolinha, a senhora ia concordar comigo. Aí essa última vez que eu fui no Taust, a moça pegou, olhou para ele e falou assim: o senhor quer sacolinha? Não. O senhor trouxe retornável? Eu falei: não. O senhor quer sacolinha? Quer. De preferência, a senhora coloca as minhas compras em algumas sacolinhas e me dá mais algumas para eu levar para minha casa. Porque eu quero ter bastante sacolinha na minha casa. Eu quero ter bastante, sabe por quê? Porque eu quero ter o prazer de dar prejuízo para vocês. Porque na verdade, vocês já lucraram muito. Aí eu falei para a moça: quanto que aumentou o seu salário? Nada. Então, mas não vendeu pra caramba a sacolinha retornável? Nossa, vendeu, né? Então, e não veio nada pra você? Não. Então, pra mim também não. Nós não tivemos, pessoal, vocês não compram, mas eu que compro efetivamente, não tenho economia de nada. Pelo contrário, o saco plástico preto, não sei se vocês sabem, mas aumentou o valor dele em 78%. Por quê? O que aconteceu de diferente para aumentar o preço? Então os caras ganharam demais e não teve retorno nenhum. Então eu sou muito contra. Muito contra por quê? Porque eu acho assim, se alguém tem compromisso com sustentabilidade, tem que ter compromisso realmente. E não ficar com essas palhaçadas de ficar com uma armadilha para cima da gente, que nós não aguentamos mais armadilha, né? Nós já tivemos muitas armadilhas. Coisinha de socorro para casa e assim por diante, né? Seus pais podem contar várias armadilhas que nós já caímos, viu? E que vocês vão cair, pode ter certeza. Que não vai parar não chegou a vez de vocês ainda, tá? Bom, pessoal, essa carta era para você criar um novo estilo de vida na Terra. Ou seja, que visasse privilegiar a proteção dos recursos naturais e fazer um desenvolvimento sustentável. 1992, certo? Esse é o primeiro documento. O segundo, aliás, a questão da sustentabilidade. Isso, eu coloquei dois slides aqui, pessoal, falando do desenvolvimento sustentável em si. Lembra que tem um tripé que nós temos que agregar ali: ambiente, social e economia. Ou seja, isso é desenvolvimento sustentável. Você ter ali, no caso do desenvolvimento, de modo que você não possa, por exemplo, agredir ou meio ambiente e prejudicar gerações futuras. É você continuar desenvolvendo nesse mesmo ritmo, porém sem essa agressão. Aí eu te pergunto, tem como um trabalho de doutorado de um amigo nosso, que é professor, né, lá em Marília, ele realmente faz isso. Ele estava na Unesp e falou assim: olha, é impossível. Isso aqui é a maior mentira do mundo. Ele falando, tá? Ele falando na tese dele. A maior mentira do mundo. Como é que você desenvolve de maneira sustentável? Então ele joga um monte de crítica, até porque esse desenvolvimento ele é muito relativo. Para você pode ser uma coisa, para ela pode ser outra coisa. Então o consumo aí, ele entra, né? Você tem que alterar o padrão de consumo, é muito complicado. Nesse slide aqui, você acaba tendo uma noção maior, quer dizer, o justo, o certo, o esperado é isso. Isso é ser sustentável, tá? Agora, para chegar nisso aqui, cara, é difícil. Para não falar impossível.
tá? Na prática. Tá? Então,